Pessoal, beleza? Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos lá então para mais um call de resultados aqui. Agora dessa vez falando do Itaú, tá? Como é que foi esse resultado do Itaú no terceiro trimestre de 2023, né? Que trouxe ali um resultado muito expressivo no número, né? Foi o maior lucro de um banco até agora no Brasil. Mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar as linhas desse lucro para ver se foi realmente resultado operacional, né? Porque não adianta contabilizar resultados não operacionais como a venda, por exemplo, de um ativo, atrelando isso a resultado, porque isso não é recorrente e na realidade está se desfazendo de algum bem, tá? Então vou trazer isso aí para você. Esse ponto é bem importante dentro desse balanço. Vamos lá então? Bom, começando aqui pela receita, tá, pessoal? Sempre gosto de começar pela originação de receita, né? Então vamos lá, na parte de cartão de crédito, tá? Foi uma receita que cresceu 4% aqui apenas, ano contra, desculpa, aqui 7% ano contra ano, tá? Então foi uma receita que cresceu de maneira mediana, não foi aquela receita que cresceu de maneira expansiva, a gente entende, é natural, né, que haja esse crescimento menos expansivo, né, foi 2,9% na emissão de cartões e 18,9% na parte de adquirência, né, que são aquelas maquininhas de cartões e tudo mais. Então, basicamente, a gente vê que não é um resultado tão expressivo ali no número em si, mas muito disso é por causa do momento atual que a gente vem vivendo, né? Inadimplência, juros altos, isso compromete um pouco essa linha, então é bem natural, tá? O saldo de conta corrente, tá? Basicamente, que são aquelas cobranças, aquelas tarifas bancárias, a gente já começa a ver que está tendo uma leve inflexão, tá? Então, uma queda bem acentuada até aqui, caindo aqui de 1,6, de 1,8 bilhão para 1,6, tá? Então, queda de 8,9%. Isso aqui é bem importante porque está deixando de fazer receita no número bruto, tá? Então, a gente vai olhar para os fatores principais, né? Assessoria econômica, financeira e corretagem, que é assessoria de investimentos, tá, pessoal? Olha como está crescendo essa linha dentro do Itaú, tá bom? Então, ela saiu aqui de 0,8, ou seja, 800 milhões para 1 bilhão de resultado, tá? Crescendo bastante, está investindo bastante nessa linha. É uma área que está expandindo bastante dentro do Brasil, que são os investimentos, né? Até mesmo por isso que você está aqui olhando esse caminho, tá? E dentro disso tudo também, alguns decréscimos aqui no número de outros serviços, tá? Então, basicamente, né, o que traz um resultado mais acentuado foi o resultado de seguro e previdência, tá? Isso de maneira positiva dizendo, né? Tanto seguro, previdência quanto assessoria. Dentro de seguros e previdência e capitalização, tá, pessoal? Principalmente porque capitalização você pega um recurso a juros zero, né? A pessoa coloca ali o dinheiro na capitalização e ela consegue fazer dinheiro com isso. Previdência, taxa de administração nos mesmos patamares, mas com juros mais altos, performando melhor ali a carteira como um todo, as pessoas também dentro de previdência. E seguros, também uma linha expansiva de negócio, mas basicamente não tem essa questão dos juros altos ali afetando, mas sim dentro do que as empresas pegam o recurso de seguro e reinvestem em algo com juros altos. Então, isso que faz aumentar ali a margem de seguros, tá? Indo para a parte de despesa, tá, pessoal? Um ponto bem importante, achei bem crucial esse número. A gente olha aqui, né, despesa com pessoal, no ano passado, né, foi 5 bilhões e 800, agora subiu para 6 bilhões e 650, então um aumento bem expressivo ali, tá, pessoal? 14,4% ano contra ano, e basicamente as receitas não subiram nesse mesmo patamar, tá? Então isso é algo que tem que ligar um sinalzinho ali, o resultado está muito bom, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar refém do passado, a gente tem que olhar para frente e entender se isso aqui vai apertar a margem ali na frente, principalmente com redução de juros, tá? Outro ponto importante também, a receita administrativa, então subiu 7,3%, aqui menos acentuado, aqui mais dentro do normalizado, beleza, mas também subiu, né? Então a gente vai vendo que o que teve redução foi despesa operacional, né, comercialização de cartões e sinistros e outros, então como teve redução nos cartões ali, né, não consegue expandir tanto, isso impacta aqui diretamente, você reduz custos também, e provisões no sentido de trabalhistas e questão de previdenciárias, tá? Então, basicamente, isso no total encareceu 5,8% o custo do Itaú, tá? Então, saindo ali de 13,9 bilhões para 14,7 bilhões, tá bom?
Na linha aqui do crédito, tá, pessoal? Bem importante frisar, que é onde basicamente tem uma geração de receita muito forte, né? E a gente olha para os pontos em relação ao terceiro trimestre do ano passado com o terceiro trimestre desse ano, tá? A gente vai ver aqui, ó, que no crédito pessoal teve um aumento expressivo, né? Então foram 18% de aumento. O número não é tão impactante, tá? 60 milhões, 60 bilhões, não é o que mais impacta aqui dentro da linha, mas ainda assim é importante olhar, tá? Ele representa ali mais ou menos em torno de 5% do receita total. Então a gente vai olhar crescimento dentro do crédito rural, né? É uma linha que vem seguindo bastante dentro dos bancos. A gente tem que sempre que lembrar que aqui tem um spread menor, então por mais que você empreste bastante, o lucro ele é menor, né? A margem é menor ali dentro, porque tem mais garantias. E você vê que o aumento está dentro aqui, ó, de crédito imobiliário, subindo 12% ano contra ano, e veículos. Então, muito disso, porque você consegue ter ali dentro uma questão de ter o bem como garantia, spread menor, mas ao mesmo tempo você consegue ter uma receita maior. Isso serve também aqui para a linha do crédito de pessoas jurídicas, tá? Então, nas pessoas jurídicas, você pode ver que tem um crescimento bem importante aqui na linha de crédito imobiliário e de crédito rural, tá? São crescimentos importantes, o número é pequeno ainda, tá? Mas é enxergar se isso aqui vai continuar avançando ao longo do tempo. Isso é bem importante, vai aumentando a geração de receita, tá? Então, não se apegar só ao percentual e não se apegar apenas ao número, mas sim o que um pode fazer para o outro, tá? Dentro disso tudo, a questão do crédito, então, subiu bem pouquinho, tá, pessoal? A gente vai ver o total aqui, 4,7 só de alta, tá? Um aumento bem leve no crédito. Olhando para a inadimplência, tá, pessoal? De 15 a 90 dias, você já começa a perceber uma inflexão, começa a ter uma queda aqui no número em si, né? No total e também na questão Brasil. A gente vai olhar aqui para outros impactos também, né? Pessoas físicas começando a cair em inadimplência. A gente olha para micro e pequenas empresas já uma leve queda, já começa a meio que lateralizar para cair. Grandes empresas também, tá? América Latina também, tá, pessoal? Então, isso é bem importante. Quando a gente olha para 90 dias, aí aqui tem um número ainda um pouquinho mais alto, né? A gente vai entender um pouquinho mais e olha aqui 3,5 lateralizando, 3% lateralizando também o total, né? Aqui no Brasil, né, 3,5% a média. Pessoas físicas, né, 4,9%, já bem lateral. Né, no caso de micro e pequena empresa, uma leve alta, então aqui está morando risco não é só para o Itaú, para todos os bancos estão sentindo essa linha de micro e pequenas empresas, e essa é a questão do efeito dos juros altos, que começa a ter recuperação judicial, começa a ter um número de falências maior, tá, para essas empresas. E as grandes empresas, 0,1. Não vejo como preocupante, tá? Acho que está um cenário muito tranquilo para o Itaú, não é algo que está causando um impacto ali diretamente na questão dos resultados, não é algo preocupante, mas é natural, tem que controlar, e principalmente que agora a gente começa a sentir alguns alívios, né, dentro das pessoas físicas, das grandes empresas, essa questão de inadimplência, mas é olhar e atentar para micro, pequenas e médias empresas, beleza? Dessa forma, então, pessoal, foi muito reportado, né, falando que o lucro do Itaú foi 9 bilhões, tá? 9 bilhões e 40, comparado com o terceiro trimestre do ano passado, de 8 bilhões e 79. Tá, um ponto bem importante para a gente frisar, tá, pessoal? O que que é? Na realidade, o lucro do Itaú, ele não foi o 9 bilhões, né? Ele foi 7 bilhões e 500, tá, pessoal? Então, na realidade, ele teve uma queda no lucro em relação ao segundo trimestre desse ano, de quase 1 bilhão, e uma queda em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Porque a gente sempre tem que olhar não só a questão do número em si, o que foi feito de lucro, eu sempre falo muito, né? O lucro e o prejuízo a gente leva para onde a gente quer, mas é olhar o que? A geração de caixa operacional, que é o EBITDA, como que está se desenvolvendo esses negócios, qual que é o aumento de custos, como que está expandindo a venda, se é só uma questão de repasse inflacionário, então isso é muito importante. Então, quando a gente olha isso, aquele impacto do custo administrativo, aquele impacto de pessoal, ele impactou diretamente aqui dentro dessa linha, tá? Então, por isso que teve esse lucro menor, mas quando a gente olha o número bruto, né, a gente vê 9 bilhões de lucro aqui, mas foi por quê? Por causa da venda das operações do Itaú
na Argentina, tá, pessoal? Então isso aqui é não recorrente, isso aqui não vai acontecer no trimestre que vem de novo. Então é muito importante olhar para isso, é muito importante frisar nesse sentido, para com que a gente não tenha uma falta de clareza dentro do balanço, tá? Por isso que é sempre importante olhar o número, destrinchar ele, e não olhar só o que aparece ali nas manchetes, tá? Dentro disso tudo, a margem, tá? Continua ainda muito boa, né? O ROI continua ali em torno de 21,1%, margem excelente, né? Não tenho o que discutir nesse sentido em relação à margem, é um dos bancos que mais fazem margem dentro do Brasil. Excelente número, tá, pessoal? Olhando um pouquinho mais agora para indicadores, tá? Dentro disso tudo, então, hoje os indicadores do Itaú está aqui no PVP de 1,61, né? Está bem próximo ali das médias. Tem um pouquinho de margem ali para topo histórico, tá? Preço por lucro também, 9,29, perto das médias, um pouquinho de margem para topo histórico. A questão é, o mercado ele vai olhar se realmente vai continuar o crescimento, né, ou se esse crescimento já desacelerou, como a gente pode ver nesse resultado, tá? Resultado agora desse trimestre, veio crescimento, mas um crescimento já em tendência de desaceleração, em tendência de não continuidade, de aumento expansivo de lucros, tá? Então, basicamente, né, isso traz uma questão de cautela na hora de posicionamento e de olhar esses resultados e subir o valor lá para as alturas na questão do número, tá? Bom, em relação a dividendos, né, isso aqui todo mundo gosta, todo mundo quer saber. Basicamente, hoje, né, ele está mais perto das médias aqui dos últimos, antes dos últimos governos, né, de dividendos, 32%, 30%, igual aqui também, em 2015, 2014, 2016. Nesse período aqui de 2017, 2018, tinha muito caixa, estava liberando bastante recurso, agora também tem muito caixa, tá? Mas eles estão optando por não distribuir tantos dividendos, tá? Então, basicamente, até mesmo pelo call dos gestores, não tem um indício de que vai ter um aumento agora nesse ano de 2024 em relação aos dividendos, a tendência de que se normalize na casa atual aqui, ó, de 5, 6%, tá? Nada muito além disso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do resultado. Tem bastante número ali para a gente olhar. Isso aqui é uma macro análise, olhando muito mais para os grandes números. A gente tem que sempre atentar aos detalhes e entender um pouco mais dos balanços para que assim a gente seja mais assertivo na hora da alocação. Beleza? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Valeu!